Olá pessoal, nesta aula a gente vai falar de programação concorrente, que é uma forma de programação que envolve o paralelismo na execução. Trouxe uma imagem aí para vocês do MS-DOS, que é um sistema operacional antigo da Microsoft. A principal característica desse sistema operacional, além da sua popularidade, era a incapacidade de executar processos simultâneos. Então quando você tinha que rodar um programa, ele ocupava praticamente toda a tela, né? Então ele tomava a tela do PC e você, para rodar outro programa, tinha que fechar esse primeiro programa. Bom, aí, para ficar dentro do mundo da Microsoft apenas, né, surgiu o Windows, cuja principal característica era a possibilidade de você abrir diferentes janelas, cada uma com um programa separado rodando ao mesmo tempo. Tá? Então você não precisava mais sair de um programa para entrar em outro. Isso poderia ser feito ao mesmo tempo. Você podia estar vendo o relógio rodando no canto da tela, enquanto você está jogando um joguinho no outro canto, vendo o status do seu sistema de arquivos, etc. Essa característica de multitarefa, né, que não é exclusividade do Windows, né, não foi esse o sistema operacional que introduziu o modelo, mas foi onde apareceu para a grande maioria das pessoas. Bom, com esse conceito de multitarefas, surgiu aí o desafio da concorrência, que consiste em unidades executando ao mesmo tempo, pode ser em um único processador, pode ser em vários processadores compartilhando uma memória, ou mesmo vários processadores independentes, sem compartilhamento de memória. Tá? Isso tem, obviamente, uma série de vantagens, que é você conseguir executar tarefas de forma independente, deixar tarefas executando em segundo plano, tarefas executando periodicamente, e uma série de outras vantagens que são comuns para a gente no nosso dia a dia. Mas também tem algumas desvantagens, principalmente para a complexidade da programação. O modelo de programação concorrente, que é o que a gente estuda aqui nessa disciplina, ele envolve a mistura de fluxos de execução e o compartilhamento de memória e compartilhamento de recursos, que pode gerar conflitos e dificuldades para o programador. O modelo em si ele é contraintuitivo, no sentido que ele não segue uma linha única de execução. Tá? Você tem que programar imaginando que tem várias linhas executando em paralelo, e isso pode gerar situações complicadas. Além disso, o modelo ele é não determinístico, no sentido que você não sabe quando exatamente uma tarefa está sendo executada junto com a outra, quais são as instruções concorrentes exatamente, e que leva a um modelo naturalmente complexo. Tá? Como consequência, são gerados problemas difíceis de detectar e resolver em termos de programação. Bom, a programação concorrente ela se dá principalmente em dois níveis entre quatro possíveis. Existe o nível de programa, que corresponde à execução de dois ou mais programas simultaneamente, que é o que a gente tinha no Windows e nos sistemas operacionais que introduziram a multitarefa. Em nível de instrução, que é você executar duas ou mais instruções de máquina simultaneamente, que obviamente exige a presença de mais do que um núcleo de processamento. Em nível de comando, que aí já tem a ver com um programa, né? Então você programa sabendo que existem dois ou mais comandos que podem ser executados simultaneamente. E em nível de unidade, que é a separação de um programa em unidades ou subprogramas, tá? Por exemplo, uma função. Para a gente aqui, o importante são os dois de baixo ali, nível de comando e nível de unidade. Porque em nível de programa e nível de instrução, não existem questões de linguagens envolvidas, não existem questões de paradigma de programação, porque isso é gerenciado pelo sistema operacional, normalmente sem a necessidade da intenção do programador em executar o programa de forma concorrente. Bom, é importante a gente falar de uma distinção entre concorrência física e concorrência lógica. A concorrência física é quando realmente existem duas execuções simultâneas acontecendo ali pelo hardware. E a concorrência lógica é quando, para todos os efeitos, há duas execuções simultâneas, mesmo que na realidade haja uma execução real preemptiva, que é o modelo atual, é o modelo mais fiel do que a gente tem de multitarefa. Tá? Antigamente existia a multitarefa não preemptiva ou cooperativa, onde o programador era responsável por liberar o processo para outros poderem entrar. Hoje em dia já não é mais assim, o programador pode fazer os seus programas sem se preocupar com isso. E o sistema operacional faz a preemptividade, ele faz a execução paralela.
Tá? Então, na prática, para a gente tanto faz se a concorrência realmente acontece no hardware ou se ela parece que acontece por uma questão de separação aí dos processos pelo sistema operacional. Para a gente tanto faz, basta a gente saber que o modelo funciona e a gente tem que programar de acordo com os problemas que podem surgir ou com o paradigma. Então, o que a gente tem que se preocupar? O que o programador tem que lidar na programação concorrente? A gente tem que pensar em formas para especificar a execução em paralelo, tá? Que é o conceito de tarefas ou programação multilinhas, certo? Que é realmente a base da programação concorrente, e lidar com a cooperação e competição, que é quando essas tarefas independentes elas interagem entre si. Então a gente não vai considerar os efeitos reais dos programas na arquitetura do computador, ou seja, como de fato as tarefas são distribuídas nos processadores, se elas vão para núcleos diferentes ou não, para a gente não interessa. Para a gente interessa o conceito de programação multilinhas e a interação entre as linhas, a interação entre as tarefas. Então, os conceitos principais na programação concorrente é o conceito de thread, que literalmente sim, é uma tradução da palavra linha, ou seja, a execução sequencial tradicional ela tem apenas uma linha de execução. A execução concorrente pode possuir mais de uma linha. E o conceito de tarefa, que é a unidade de programa que pode estar em execução concorrente com outras unidades. Tá? As tarefas têm a característica de poder se comunicar com outras, geralmente isso é feito através de variáveis não locais, variáveis compartilhadas, mensagens ou parâmetros, e cada tarefa pode potencialmente originar uma thread, apesar de que isso não é necessariamente verdade. Tá? Então esses são os dois conceitos principais que a gente tem que lidar. Para facilitar o entendimento aí do que é a ideia de threads, coloquei um desenhinho aí que mostra uma única linha de um programa. Se a gente seguir aí o começo do programa, ali em cima, né, onde começa aquela primeira caixinha, ali pode ser o programa principal. A linha está simulando a execução que passa pelo programa principal, sai dele, executa um outro subprograma, aí vai para um terceiro módulo, faz um laço ali, tem umas voltinhas ali, vai para um outro programa, volta e sai. Quer dizer, todos esses trechos de código são executados em sequência, e sempre uma instrução depois da outra. Quando a gente pensa em múltiplas threads, a gente está pensando em separar essa única linha em múltiplas, em diferentes momentos da execução. Então a gente está bifurcando essa thread inicial, né, de forma que a sequência dessa bifurcação consiste em execução simultânea. Tá? Então eu tenho nesse desenho aí os múltiplos trechos de código rodando paralelamente, porque em alguns momentos a linha se bifurca, ela se divide e a execução em paralelo continua. A ideia de programação multilinhas ou programação multithreading é similar, porém não igual, às ideias de multiprocessamento nos sistemas operacionais modernos. Quando a gente pensa em processos em um SO, fica a cargo desse SO a paralelização da execução. Com threads, o trabalho fica por conta de um único processo, ou seja, a gente programa múltiplas linhas que vão rodar dentro de um mesmo processo. No caso do Java, por exemplo, vai ser a JVM, né, a máquina virtual Java, que gerencia a execução paralela de fato. Tá? Mas é parecida a ideia. E aí a gente pode fazer uma distinção entre processos e threads. Os processos em si eles podem fazer uso explícito da existência de múltiplos núcleos de processamento, enquanto as threads normalmente rodam em um único processo, portanto um único processador. As threads elas podem fazer uma bifurcação mais rápida, ou seja, você pode separar essa linha de execução de uma forma mais rápida, porque você não tem que repartir todos os recursos do SO. Por isso também é conhecido como um processo leve. Então facilita aí a bifurcação dos processos. Tá? A gente não vai falar aqui de muitos detalhes de sistema operacional, para a gente está interessado na programação em si, né, no conceito de programação multilinhas. Tá? Então não vou falar de detalhes de como que é feita a separação de processos, inclusive como que você pode fazer a paralelização de fato das múltiplas linhas em múltiplos núcleos de processamento, e vamos focar realmente na programação. Um dos principais conceitos aí da programação multilinhas é a sincronização, que é um mecanismo de controle da ordem de execução das tarefas. A sincronização significa isso, você programador lidando com os momentos em que as tarefas que podem dar origem a múltiplas threads, elas se interagem, tá? E precisam ser sincronizadas. Existem basicamente dois tipos de sincronização, de cooperação e de competição. Um exemplo de cooperação é quando você tem uma tarefa A, ela tem que terminar
tem que esperar o término de outra tarefa B para prosseguir. A competição é quando duas tarefas A e B precisam de um único recurso comum e que esse recurso não pode ser usado simultaneamente. Um exemplo de cooperação meio abstrato é o problema conhecido como produtor-consumidor, que é quando uma unidade produz um dado ou recurso que vai ser usado por outra unidade, ou uma tarefa produz um dado ou recurso que vai ser usado por outra tarefa. Exemplo, dados são depositados em um buffer pelo produtor e vão ser depois removidos pelo consumidor. E a sequência de retiradas e depósitos deve ser sincronizada. Tá? E os usuários desse dado compartilhado devem cooperar para que o buffer seja usado corretamente. Tá? Esse é um exemplo de programação de cooperação, onde uma tarefa depende da outra para executar. Aqui é o exemplo de competição, né, que é quando você precisa acessar um elemento comum, um recurso comum em duas tarefas diferentes. Por exemplo, a tarefa A tem que adicionar 1 na variável global chamada total. E a tarefa B tem que multiplicar o valor de total por 2 e armazenar de volta. A gente pode dividir a tarefa A em 3 subetapas, que é ler o valor de total, somar total mais 1 e atribuir o resultado ao total. E a tarefa B vai ler o valor de total, multiplicar o total vezes 2 e atribuir o resultado total de volta. Se o A vale inicialmente 3, e a gente não se preocupar com as competições possíveis aí dessas tarefas, a gente pode ter vários resultados diferentes, na verdade 3 resultados diferentes possíveis. Então quais são esses resultados? Imagine que as tarefas A e B executam em paralelo e elas podem interferir uma na outra em termos de tempo de execução sem o nosso controle. Tá? Então, por exemplo, pode acontecer que a tarefa A termine sua execução completamente antes que o B comece. Então o resultado vai ser 8, porque você vai fazer o valor de 3, 3 mais 1, 4, aí a tarefa B vai ler esse 4, multiplicar por 2, o resultado vai ser 8. Supõe que esse seja o valor correto que a gente queira, tá? Que é realmente a sequência que a gente estava esperando ali. Tá? Não tem nenhuma lógica, vamos supor que esse seria realmente o resultado esperado. Mas se a gente não tomar esse cuidado de garantir a ordem de execução das tarefas, como elas executam em paralelo, sem nosso controle, pode acontecer o seguinte: o A lê o total primeiro, ou seja, o A vai ler o valor 3, aí o B lê o total de novo, mas antes que o A termine, então o B também vai ler o valor total 3. Aí o A atribui o resultado da soma, que vai ser 4, e o B vai atribuir o resultado do total, vezes 2, ou seja, 3 vezes 2, que vai dar 6. Porque ele não esperou o A terminar para conseguir fazer a sua multiplicação. E um resultado 3 seria o B ler o total primeiro, só que ele termina primeiro. Quer dizer, o A vai ler o total, que é 3, vai somar 1, 4. O B vai multiplicar por 2, vai ser 6. Aí o B escreve no total, mas o A escreve por último, então fica 4 no final. Tá? Então veja que a interação entre as tarefas, né, não está sendo cuidada nesse exemplo. Então o mesmo algoritmo distribuído, digamos assim, né, distribuído em tarefas diferentes, leva a resultados diferentes de acordo com as condições de execução, as quais a gente não tem controle nenhum. Como a gente não tem controle nenhum, o resultado pode ser diferente a cada vez que a gente roda o programa. E isso, obviamente, não pode acontecer. Tá? Então a gente tem que ter controle, a gente tem que ter uma lógica para poder implementar os programas, fazendo uso da programação concorrente, né, para ter os benefícios aí de responsividade, benefícios de tarefa em background, etc., como eu já comentei, sem levar a resultados inconsistentes. Então a gente tem que ter esse tipo de controle quando a gente tem cooperação e também quando a gente tem competição. Bom, em termos de mecanismos de linguagem, para a gente efetivamente implementar a sincronização, existem 3 métodos principais: os semáforos, os monitores e as mensagens. O semáforo ele pode ser usado para sincronização de cooperação ou competição. A gente pode pensar em semáforo como um semáforo de uma rua mesmo, onde você tem uma fila e as tarefas ficam enfileiradas esperando algum evento que vai liberar sua execução, como o semáforo ficar verde. No exemplo do produtor-consumidor, que é um exemplo que necessita de sincronização de cooperação, a gente pode pensar em 2 variáveis booleanas que representam os semáforos necessários para esse problema, que é o buffer vazio e o buffer cheio. As tarefas produtoras aguardam o buffer cheio se tornar falso, enquanto isso não executam. As tarefas consumidoras aguardam o buffer vazio se tornar falso, enquanto isso não executam. Tá? E nesse caso,
o produtor e o consumidor, eles são responsáveis por eles mesmos preencher ou modificar o semáforo do outro, né? O produtor, quando executa, ele modifica o buffer vazio para verdadeiro, porque caso necessário, e caso ele produza alguma coisa, né? Já o consumidor, quando ele executa, ele modifica o buffer cheio para falso, caso necessário, e pode modificar para verdadeiro se ele consumiu tudo, né? Então, esse é o conceito de semáforo, um exemplo aí no problema de produtor e consumidor de cooperação. Já os monitores são mecanismos que previnem acesso simultâneo a um trecho de código. Você demarca um trecho de código onde somente uma thread pode estar ativa dentro desse trecho monitorado em determinado momento. Lembrando que em ambientes monotarefas isso já acontece fisicamente, tá? A gente está imaginando aqui a execução em paralelo, simulada. E esse monitor vai permitir execução mútua seletiva, ou seja, não é todas as threads ou todas as tarefas que vão ser proibidas de acessar aquele trecho simultaneamente, somente algumas, de acordo com algumas condições. Tá? O monitor pode fazer isso. E um terceiro mecanismo são as mensagens, que é o envio de dados entre as tarefas. Tá? Isso quando não existe acesso compartilhado a uma área comum. Tá? Isso pode ser feito com mecanismos simples, como o send e receive. Aí isso gera um problema de comunicação síncrona. Tá? Quer dizer, o receptor precisa estar aguardando o envio e precisa de técnicas de conversa para sincronizar essa comunicação através de mensagens. Tá? Então esses são os mecanismos principais. Bom, ele vai explicar o conceito de programação multilinhas usando Java como exemplo. Em Java, cada programa possui ao menos uma thread, que é a primeira, né? Todo programa tem que ter uma linha, né? No caso do Java, é aquela que é criada pela JVM. E você pode dividir ela em duas programaticamente, usando uma API, para que o programador possa criar essa divisão. Tá? Existe a concorrência básica, que faz parte do pacote Java Lang, né? Que é o pacote básico do Java, que tem a classe thread, e a concorrência em alto nível, que encapsula algumas funcionalidades interessantes. Bom, a primeira classe que a gente vai ver aqui é a classe thread, que implementa a funcionalidade básica de uma linha de execução, e você consegue iniciar uma nova linha que vai ser paralela à thread principal. O seu uso primário é através de herança, ou seja, você cria uma subclasse de Java Lang Thread. Nesse momento você pode inicializar uma nova thread a partir dessa subclasse. Bom, para a gente criar uma thread em Java, a gente vai criar uma classe aqui, por exemplo, test thread, e ela vai fazer o extend, ou seja, vai ser uma subclasse da classe thread, que é uma classe já do Java pré-definida. E essa minha classe vai ter que definir um método chamado run. Esse método run é o código principal da minha thread. É o que vai executar a tarefa associada com essa thread aqui. Nesse caso aqui, vamos criar também um conteúdo, só para a gente ver um uso mais especializado aqui. Vou criar um construtor aqui. Opa, peraí. Que aceita com parâmetro aí o texto que eu vou passar. E o meu método run vai ter um for. De 0 a 10, eu vou imprimir o texto. Tá? Essa é a minha thread. E para simular a execução paralela, para a gente poder ver as coisas acontecendo aqui, eu vou simular uma demora aleatória, chamando o método thread.sleep. Tá? E eu vou passar aqui dentro um número aleatório de 0 a 1000. Então vou fazer aqui, ó, 1000 vezes math.random. Então esse é o número aleatório aqui que ele vai fazer o sleep. O método sleep ele gera uma exception. Então eu vou fazer um try catch em volta aqui para a gente poder compilar esse código aqui. Vou tirar até a exceção aqui porque isso não vai acontecer provavelmente. Certo? Então o nosso código da classe thread, test thread, ela tem um texto, eu vou inicializar com esse texto, e quando eu rodar essa thread ele vai imprimir 10 vezes o texto no console, né, com o system out. E aí ele vai dormir, né, essa thread vai fazer um sleep, vai esperar por um tempo aí aleatório de 0 a 1000, ou seja, de 0 a 1 segundo entre cada execução. Vou criar meu código principal, vou criar 4 threads aqui, ó.
primeira vai ser o olá TT1, 2, 3, 4. 2, T3, T4. O segundo texto vai ser o pessoal. O quarto texto vai ser o tudo. O quinto texto vai ter o bem. Tá? Então eu vou rodar esses quatro, eu vou criar esses 4 objetos aqui, mas nesse momento eu ainda não executei. Para eu executar as threads, eu preciso chamar o start de cada thread. T1, TT2.start, TT3.start, TT4.start. Certo? Veja que o start não é a mesma coisa que o run. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Tá, mas o start, ele inicia a nova thread como uma thread paralela e não na mesma thread principal. Tá? O run vai ser chamado, mas internamente pelo start nessa nova linha de execução. Quando eu rodar esse código aqui, está rodando para cá. Vou rodar de novo. Aí está mostrando aqui embaixo, ó, essas strings sendo intercaladas em paralelo. Então está rodando cada uma em seu determinado tempo aqui. Então ele imprimiu o pessoal aqui 2 vezes, depois imprimiu o tudo, depois imprimiu o bem, depois imprimiu o olá de novo. Mas cada um desses aqui foi impresso 10 vezes. Ó. Se a gente contar, tem um olá, 2 olás, 3, 4, vai ter 10 aqui. Tá? Então cada um executou 10 vezes e com isso teve a execução aí em paralelo dessas nossas threads aqui. Bom, uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente cria uma nova thread é que a gente está na verdade bifurcando, ou seja, criando uma nova, mas a atual continua. Ou seja, aqui qual que é a thread atual quando eu rodo esse programa? É a thread do main. Vou mandar imprimir aqui, ó, uma system out println aqui, main encerrou. Quer dizer, a main vai terminar na última linha dela, né? No caso aqui na linha 35. Mas o programa vai continuar rodando, porque as 4 threads estão funcionando ainda. Então vamos rodar de novo aqui. Então ele está mostrando lá as 10 vezes cada string. Mas olha, se eu voltar lá para cima, olá pessoal, tudo bem. Aí a main encerrou, quer dizer, a main terminou, mas antes dela ter terminado, ela estava rodando em paralelo. Então esse programa tinha, antes da main encerrar, 5 threads simultâneas. A main e as outras 4 que eu inicializei com esses starts aqui. Tá? Aí a main encerrou e o programa, a máquina virtual, ficou esperando todas as threads encerrarem para a máquina virtual encerrar também. Tá? Então a gente não pode esquecer. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um for aqui, ó, quer dizer, o mesmo código aqui, vamos copiar aqui esse código e vou botar esse código lá na main. Vou deixar um main aqui, ó. Ele vai fazer a execução desse for aqui, igualzinho às threads lá em cima, e isso vai funcionar em paralelo também, ó. Olha lá, então o main está aparecendo aqui embaixo, junto com os textos das outras threads. Então nesse programa, se eu perguntar quantas threads eu tenho simultâneas nesse programa no máximo, você vai falar, tenho 4, né? Porque eu criei 4 threads aqui. Não, você tem 5 threads, porque a main também é uma thread. Ela continua a sua execução. Tá? E no caso aqui tá indo junto com as outras aqui. Uma outra coisa que eu posso mostrar aqui é se a gente trocar esse start pelo run, que é um pouco mais, é um erro meio comum aí para quem começa a aprender multithreading em Java. Tá? Então eu vou chamar o run, que é na verdade o método que tem a minha tarefa que está aqui em cima, né? Então tá uma chamada direta aqui, ó. Se eu rodar esse código aqui, o que vai acontecer? Essas threads vão rodar, mas não como threads, não como linhas paralelas à principal. E sim, elas vão rodar sequencialmente. Vamos lá, ó. Aí está rodando a thread 1. Está imprimindo 10 vezes o olá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Agora está imprimindo 10 vezes o pessoal. Agora vai imprimir 10 vezes o tudo. Quer dizer, está acontecendo a execução sequencial das threads. Tudo, na verdade, na mesma thread, que é a thread da main. Então esse programa só tem uma única thread. Eu estou executando as tarefas em sequência, né? Agora está imprimindo da main e agora encerrou. Certo? Então a chamada do run, ela é feita, mas deve ser feita de forma indireta, caso você queira que aconteça de uma forma em paralelo e não em sequencial. Tá? O NetBeans até dá um warning aqui, ó, que você está chamando o run no Java Lang Thread, que é justamente um erro comum que é cometido aí.
Qual o problema dessa abordagem? Como a gente está usando herança, né, e em Java não existe herança múltipla, a gente está gastando essa herança e não dá para usar de novo na mesma classe. Por exemplo, suponha que eu queira fazer uma classe genérica chamada tarefa. E essa classe tarefa ela tem aí um cálculo de imposto, que é o que eu quero executar aí em paralelo. Se eu for criar a minha thread como sendo filho de tarefa, ou seja, eu quero que eu tenha um cálculo de imposto específico, eu não posso fazer a minha classe pagamento herdar de tarefa e ao mesmo tempo de thread, porque não existe herança múltipla em Java. Tá? Então, para contornar esse problema, existe uma outra classe em Java, uma outra API em Java, que usa uma interface. A interface, sim, você consegue fazer herança múltipla. Não é bem herança, né? É uma implementação. Mas a gente faria o seguinte, a minha tarefa, né, quer dizer, a classe Py, eu poderia usar ela como superclasse, e aí eu faria com a minha classe pagamento, que é a minha thread, não herdar de thread, e sim implementar a interface runnable, que é a interface que tem um único método que chama run. E aí eu consigo fazer essa execução em conjunto com a classe thread também, mas de uma forma um pouco diferente, sem gastar a herança para isso. Bom, vamos voltar no mesmo exemplo aqui. Tá? Vou criar minha classe tarefa, que é a minha classe Py aqui, que eu vou ter o meu método calcular imposto, sei lá, return, o número qualquer aqui. Tá? E eu vou ter a minha classe pagamento, que é onde eu quero fazer a minha execução. Tá? E eu quero fazer o extend tarefa. Não poderia fazer o extend tarefa, vírgula thread, isso não existe em Java. Né? Então o que eu faço é implementar runnable. Aqui é uma interface e que exige a implementação do método run. Tá? Então é a mesma coisa que a thread. Tá? Vou implementar o método run aqui como uma interface. Tá? Nesse caso aqui eu posso fazer um código aqui. Por exemplo, eu vou fazer o pagamento de 100 folhas de pagamento. Para cada folha de pagamento, eu vou chamar o calcular imposto. Então, por exemplo, system out processando pagamento e imposto, eu vou precisar do imposto, né? Então eu vou chamar aqui o calcular imposto, que é justamente o meu método que eu preciso herdar. Tá? Eu poderia ter outras coisas sendo herdadas também. Tá? E aí, na minha classe principal, vou apagar aqui essa test thread aqui, eu não preciso mais dela. Na minha classe principal, eu vou instanciar o pagamento na boa. Vou apagar também tudo aqui. Então vou criar o pagamento P1. Vamos criar aqui 4 versões de pagamento. Eu quero fazer 4 linhas de processamento de pagamento em paralelo. E aí na hora de fazer o start, eu não vou fazer o p1.run. Se eu fizer o p1.run, ele não vai dar certo, como a gente já viu, né? Ele vai executar em sequência. Olha lá, vamos rodar para ver. Olha lá, então ele fez todos eles em sequência lá. Então primeiro ele executou o 0 até o 99. Aí começou de novo do 0 até o 99. Então ele fez isso 4 vezes. Não é isso que eu quero. E fazer o start eu não consigo, porque como a minha classe P1, como o objeto P1 é tipo pagamento, pagamento não tem start. Start pertence a thread. Então eu não consigo fazer isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma thread separada, explicitamente assim, ó, thread T1, thread T1 igual a new thread. Quer dizer, eu estou criando uma instância do thread, mas usando a classe básica do Java. E eu vou especificar aqui o P1 como parâmetro dessa thread. Então a thread T1 é uma thread cujo runnable dela é o P1. Tá? Então eu vou fazer aqui 4 threads. E aí nessas threads é que eu faço o start. Agora quando executar, ele vai executar em paralelo. Não sei se vai dar para ver aqui muito bem, mas olha, ele executou 0, 0, 0, 0, depois 1, 2, 3, 4, aí executou 1, 2, 3, 4. A gente não tem exatamente o controle de execução paralela, né? Mas ele está fazendo ao mesmo tempo, ó, tá vendo? Ele não terminou de executar uma
um dos pagamentos para começar a executar o outro. Tá? Então funcionou. Essa solução aqui permite que a gente faça o uso das threads sem gastar a herança aí, do Java. Agora eu vou fazer uma demonstração de um outro uso interessante e necessário das threads, tá? Que é muito comum quando a gente precisa fazer uma aplicação desktop, ou seja, precisa atualizar a tela e fazer tarefas ao mesmo tempo. Eu estou criando aqui um JFrame, que é um formulário visual do Java. Eu tenho 4 botões e 4 barras de progresso aqui. Então aquelas barrinhas que vão incrementando conforme você atualiza uma tarefa ou quando você faz algum progresso em alguma coisa. Tá? Vou criar uma nova classe aqui. Ela vai chamar tarefa. Essa minha classe tarefa, ela vai atualizar o progress bar. Tá? E é uma determinada velocidade. Tá? Vou criar um construtor aqui que está atualizando aí a velocidade e está inicializando aí a velocidade e a barra. E eu vou criar um método chamado atualiza, onde eu vou fazer exatamente a atualização da barra. Então eu vou começar o valor da barra com 0. Então quando eu setar aqui o valor para 0, ele vai zerar aquela barrinha, né? Então vai ficar para a esquerda, no limite esquerdo ali do visual. E eu vou fazer a atualização de 0 até 100. Tá? E eu vou setar o valor aqui incrementalmente. Tá? Vai ser de 0 até 100. E eu vou fazer mais um aqui. Na verdade, vou fazer diferente aqui. Eu não vou fazer de 0 a 100, não. Vou fazer assim, barra ponto... get value mais 1. Então eu vou incrementar o que já estava mais 1 até o 100. Vai ser um pouco diferente do que setar o i explicitamente, porque eu vou criar múltiplas threads aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá? E para simular aqui uma demora, vou fazer o nosso sleep aqui. Então vai ser 500 menos velocidade vezes 100. Quer dizer, dependendo da velocidade, o meu sleep vai ser menor. Né? Se eu tiver velocidade, por exemplo, 1, ele vai dormir 400. Se a minha velocidade for 0, vai dormir 500, meio segundo. Se a velocidade for 5, ele vai dormir 0. Né? Na verdade, até 4 aqui a minha velocidade eu vou trabalhar para ter um mínimo de visual aqui, porque se for 0 a gente não vai conseguir ver nada. Tá? Para funcionar aqui eu preciso fazer o meu try catch para poder compilar. Tá? Então, cada tarefa vai estar associada com uma única barra. Lembrando que eu tenho 4 barras lá, né? E eu vou criar essa tarefa associada com uma barra, e o que ela faz é atualizar essa barra chamando o setValue. Quando eu chamo o setValue, ele vai atualizar visualmente o look and feel da barra. Então se eu colocar, por exemplo, 50, ele vai atualizar aquele look and feel de forma a ficar metade da barra preenchida. Tá? Então aqui, a barrinha está vazia. Quando eu chamar um setValue 50, ele vai preencher até a metade aqui. Bom, agora eu vou associar ações com esses botões aqui para inicializar as novas tarefas. Tá? Então vou clicar aqui, vou dar um duplo clique aqui no botão 1. Ele vai criar aqui, JButton1 Action Perform. Quer dizer, quando eu clicar no botão 1, na execução, ele vai chamar esse método aqui. Vou fazer isso para os outros botões também. Certo? A gente tem aqui os 4 códigos de tratamento de evento de clique no botão. E cada um eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tarefa. E eu vou passar aqui, como parâmetro, tarefa tar, new tarefa jProgressBar 1, que é a primeira barrinha. Velocidade 1, tar.atualiza. Então eu vou inicializar as tarefas aqui uma por uma. Tá? O segundo botão vai inicializar a segunda barrinha com velocidade 2. O terceiro botão vai inicializar a terceira barrinha com velocidade 3. E o quarto botão vai inicializar a quarta barrinha com velocidade 4. Certo? Vamos agora para o nosso código principal. Vou fazer ele aqui,
new tela principal.set. Bom, se bem que não precisa fazer isso aqui, já tem um código principal aqui. Deixa eu apagar esse cara aqui. A gente já tem um main aqui, né? Tá vendo? Ele já vai rodar aqui. Bom, então vamos fazer o teste e vamos executar esse programa aqui. Bom, vou mandar rodar o código. Está rodando aqui. Aqui está a minha telinha criada. E eu vou testar, vou clicar no botão 4, que é o mais rápido, né? E o que deveria acontecer? Ele deveria atualizar a cada 100 milissegundos uma posição aqui nessa barrinha até chegar no final. E quando eu clico aqui, ele não está atualizando. O meu botão ficou meio que apertado, ele não soltou aqui, deveria soltar, e não está atualizando, né? Será que ele travou? Será que está executando? Aí, pronto, rodou. Terminou a execução. O que aconteceu é que ele funcionou, só que ele não atualizou a tela durante a execução. Vamos voltar lá para o código. Quando eu cliquei no botão 4, ele chamou o atualiza. O atualiza fez um for de 0 a 100 e fez o set da barrinha a cada iteração desse for. Então era para incrementar de 0, de 1 até 100 aí, e mostrar a atualização a cada momento. Ele não está fazendo isso, ele está executando todo esse código primeiro. Depois que ele terminou esse código, aí é que a tela principal, né, o frame ali foi atualizado para mostrar a barrinha 100% completa. Bom, o que aconteceu é que existe uma única thread principal. Aqui eu estou na classe principal, né? Que quando eu inicio, quando eu faço esse new tela principal.setVisibleTrue, aqui esquece essa thread aqui, que é uma thread criada pelo próprio NetBeans para facilitar a inicialização de uma thread. Mas o que interessa é isso aqui, ó. Eu tenho uma thread principal associada com esse frame, chamado tela principal. E essa thread, ela é única. É a mesma responsável por atualizar o look and feel dos componentes e também fazer a execução do código. Então, quando alguém vem e clica no botão, esse método é chamado e a thread está ocupada. A única thread do sistema está ocupada rodando o atualiza. Então ela não consegue voltar, né, e mexer no look and feel dos componentes, atualizando a barra de tarefa, inclusive o look and feel do botão, que ele não soltou ali. Então o que a gente precisa fazer é colocar esse atualiza numa outra thread, para deixar a thread principal livre, para poder atualizar o look and feel da tela, para poder atualizar a interface e poder ver as coisas acontecendo. Tá? Sempre que eu tenho uma tarefa em um ambiente de interface visual, onde essa tarefa ocupa bastante espaço, né, ela demora para executar, a gente tem que criar uma thread separada para possibilitar que a gente faça a execução paralela e consiga deixar a interface responsiva e deixar a gente usar ela enquanto está ocupada. E eu vou até rodar de novo aqui para mostrar isso. Ó. Vou clicar no botão 4, está rodando, mas a tela parou de responder. Se eu clicar no botão 3, estou clicando, não está acontecendo nada. No 2, estou clicando, não está acontecendo nada. Ele não está visualmente mostrando a resposta para esses cliques aqui. Até está funcionando, né? Se eu esperar um tempão que ele vai rodar o botão 3 e o botão 2. Ele capturou o meu clique, mas ele não mostrou na tela isso acontecendo. Bom, para resolver esse problema, eu vou transformar minha classe tarefa numa thread. Eu vou usar a herança aqui. Tá? Que na verdade eu posso, né? Já que eu não estou usando a herança para outra coisa, eu vou usar a herança aqui. Vou fazer um override do run aqui embaixo. E no meu run eu vou chamar o atualiza, que a gente já tem. Opa, atualiza. Tá. Só isso. Então criei uma thread por herança e estou chamando o atualiza no run. Lá na minha thread principal agora, vai ficar igualzinho. Só que ao invés de chamar o atualiza, vou chamar o start. Certo? Então essa nova forma de chamada vai executar o atualiza do mesmo jeito, mas vai executar dentro de uma nova thread que não vai impedir a thread principal de atualizar o look and feel, a interface. Então vamos rodar esse programa. E agora dá para ver que quando eu clico no botão, ele está atualizando em tempo real. E a interface continua responsiva. Eu consigo clicar em 2 botões ao mesmo tempo aqui. Estou criando agora os 4 ao mesmo tempo. Então agora tem 4 threads rodando, cada uma atualizando a sua própria progress bar. Mas nada impede que eu crie múltiplas tarefas para a mesma progress bar.
Então, por exemplo, o JButton1 está na metade. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai criar uma outra tarefa que vai começar a incrementar ao mesmo tempo. Ó. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quer dizer, eu tenho múltiplas threads atualizando o botão 1. Então eu estou aumentando a velocidade dele. Na verdade não estou aumentando de fato, né? O que eu estou fazendo é que essas threads estão se acumulando, estão rodando mais do que uma atualização a cada intervalo de tempo. Tá? Mas agora eu consegui fazer o efeito que eu queria aqui. Olha lá, o botão 1 tem umas threads rodando lá, por isso que ele está rápido. Tá? Mas eu consegui o efeito que eu queria de manter a interface respondendo enquanto as threads estão rodando. Tá? Quer dizer, a thread principal, que é responsável por atualizar a interface, não foi interrompida, ela continua executando, mesmo que as outras threads tenham sido inicializadas. Bom, para encerrar o assunto sobre as threads, né, antes de entrar no tema de sincronismo, eu estou mostrando aí um diagrama de estados que mostra o ciclo de vida de uma thread depois que ela é executada, depois que ela é iniciada até a sua finalização, até o término da operação run. Quando você cria um objeto thread, né, ali no lado esquerdo é o começo da máquina de estados, né, eu dou um new, essa thread fica no estado de nova. E enquanto ela não receber a chamada do start, ela fica ali, né, sem estar executando. Se você chamar o run, na verdade nada acontece, ela não entra no modo start, tá? Lembrando que o run é uma chamada normal. Bom, uma vez que você chamou o start, ela entra no estado de runnable. Runnable quer dizer que ela está em possibilidade de ser executada, mas não garante que ela está executando a partir daquele momento exatamente. Porque a decisão de colocar ela em execução, que seria o estado de running, ela é tomada pelo escalonador de tarefas, escalonador de threads do Java. Então ela fica alternando entre ready e running, ou seja, ela fica pronta para rodar e eventualmente ela entra em execução, ela fica running. Aí ela sai da execução, fica ready de novo e volta para a execução. E isso é de uma forma a compartilhar o tempo de execução com todas as outras threads da máquina virtual. É o escalonador que toma essa decisão, mas o programador pode ativamente ceder espaço através da chamada do yield, que está representado ali como uma chamada de método que leva do running para ready. Quer dizer que você, programador, está dizendo o seguinte: a partir desse momento eu posso ceder o meu tempo de execução para outras tarefas, para outras threads aqui. Mas isso não é comum, não é necessário, porque o próprio escalonador sabe fazer isso. Existem outros estados ali, que é um Blocked Waiting e Timed Waiting. O Timed Waiting a gente já usou, né, nos exemplos aqui, eu já chamei o Sleep, né, numa thread, que ela entra no estado onde ela não executa. Então ela fica fora da execução, então ela não é escalonada para execução, até que o timeout se exceda e ela pode voltar para o estado de runnable. Veja que é importante aqui entender o seguinte, no caso do timed waiting. Quando você coloca um sleep, você coloca um tempo que vai gerar o timeout ali. Então, se eu colocar, por exemplo, 1000, essa thread vai dormir por 1 segundo. Mas ela não volta imediatamente para execução, ela volta para runnable. Então pode ser que ela durma por 1 segundo, ela só volta a rodar depois, porque ela volta para o runnable e o escalonador não obrigatoriamente precisa colocar ela em execução imediatamente. Ela pode voltar e ficar esperando mais um pouquinho até chegar a vez dela. Tá? Então o sleep, né, em outras palavras, o sleep não pode ser usado, por exemplo, para implementar um relógio, porque não tem certeza da execução do tempo de espera daquele comando. Tá? Então o sleep garante que pelo menos aquele tempo vai ser esperado, mas pode ser que seja mais. Existem também ainda outros dois estados ali, que é o Blocked e o Waiting, que tem a ver com sincronização, a gente vai falar sobre eles depois. O Blocked significa que a thread está esperando uma chave de entrada para algum trecho protegido, algum trecho monitorado. Ela só vai sair do Blocked quando ela conseguir pegar essa chave, que é chamada de lock. E o Waiting é quando a thread sai da execução por vontade própria, né? Ela fica esperando alguma condição acontecer e ela, ao ser notificada, volta para o runnable. Tá? Então esses são os estados aí de fora da execução. E quando o método run completa a sua execução, a thread vai para o estado de terminated, que ela terminou a sua execução, e a partir dali ela morreu. Ela não pode ser chamada de novo e voltar para o runnable de novo. Tá? Então veja que o start não é uma possibilidade para você sair do terminated. Na verdade, do terminated você não sai mais. Tá? Então você não consegue rodar essa thread novamente. Bom, para ilustrar essa situação aí de thread terminada, vou voltar àquele meu exemplo de pagamento, né, que é uma tarefa que extends tarefa implement runnable, né, que eu mostrei para usar a interface ao invés da herança. E eu vou fazer o seguinte, vou criar uma thread só, a thread T1, né, antes eu tinha 4, agora eu tenho uma thread só. Vou diminuir aqui o tempo dela, vou colocar de 0 até 10 para fazer a execução.
Vou comentar aqui para ficar mais fácil e vou imprimir aqui quando a thread terminou a execução, para a gente poder ver. E lá fora, né, no meu programa principal, vou fazer a thread principal dormir aqui por 2 segundos. Tá? E aí depois eu vou tentar fazer o start de novo. Eu vou chamar o start 2 vezes. E lembrando lá do diagrama de estado, isso não vai poder acontecer, porque uma vez que a thread 1 chama o start, ela vai vir rodar aqui até o final, ela vai terminar. Se eu tentar chamar o start de novo, vai dar um erro. Vamos lá. Terminou a thread e acabou o tempo de espera. Quando eu chamei o start de novo, né, que é lá na linha 42 da minha aplicação, né, vamos lá. Ó, nessa linha aqui que deu o erro, ele mostrou um exception aqui, ó, vou rodar de novo, que é Illegal Thread State Exception. Isso acontece justamente porque você está querendo fazer uma operação ilegal em termos de estados possíveis das threads. Tá? Então, só para ilustrar aí que o exemplo o diagrama de estados ali mostra no final, né, que uma vez que a thread termina, ela não pode ser executada de novo. Se você quiser rodar essa tarefa de novo, o que você tem que fazer é criar mais uma thread aqui, né? Então, vou fazer uma outra thread aqui, T2, new thread, usando o mesmo runnable, né? Eu faço um T2.start. E agora, no caso, vai funcionar. Então, depois da primeira execução, eu tenho uma segunda execução.